Vamos lá, então, pessoal, nós paramos na última aula aqui, na aula presencial, a lição de número 13. E então nós vamos começar hoje aqui, por esse vídeo, a lição número 14, a 15 e a 16, tá ok? Eu vou passar aqui bem rapidamente, na verdade, para vocês. É mais para se ter uma noção em relação aos assuntos tratados e algumas questões relacionadas a cada lição, para contribuir aí para a elaboração da aula, das aulas, melhor dizendo, né? Das aulas por vocês, tá ok? Então vamos lá. Essa lição ela vai falar a respeito do período interbíblico e como a gente comentou na aula, esse é o período onde surgiram os chamados livros apócrifos, tá? O chamado período interbíblico ou intertestamentário, porque é o período que ocorre entre o último livro escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Profeticamente, ele vai ser composto pelo período que vai de Malaquias até a vinda de João Batista, no sentido profético. E esse período ele é caracterizado por três domínios ali na região da Palestina, né? Primeiramente o período persa, que vai do ano até o ano ali 331 aproximadamente, com então a conquista de Alexandre o Grande dessas regiões. Então dá-se início aí do período da dominação grega, não só nessa região, mas então, em relação ao Império como um todo, tá? Esse período vai até o ano de 167, ali na região da Palestina, embora o Império Grego em si ele dure mais alguns anos, algumas décadas aí, mas nós estamos relacionando esse domínio da Palestina, da região onde se encontra ali Israel. Então nós podemos falar que nesse período aí, esse domínio persa, e esse período que vai de 430 também não é o domínio total do Império Persa, que ele tem início ali aproximadamente no ano de 538 e vai até esse ano de 330 aproximadamente. Então essas datas que vocês estão vendo aí, elas se referem ao domínio na região onde está Jerusalém, tá ok? Então, no período grego, que vai, na verdade, até o ano de 164, o Império Grego, nesse meio tempo, depois da morte de Alexandre o Grande, essa região do Império, ou toda a região do Império Grego, ela é dividida entre seus quatro principais generais, né? Os principais generais foram Ptolomeu e Seleuco. Não é que foram os principais generais, foram os dois que governaram, foram as duas dinastias, por assim dizer, que governaram ali o período, sobre a região onde estava Jerusalém. No ano de 167, inicia-se então a chamada Revolta dos Macabeus, e ali entre o ano 165 e 164 a.C., então Judas Macabeus, que era o líder dessa revolta, conquista Jerusalém. E essa guerra ela dura cerca de 24 anos, aproximadamente entre o ano de 166 até o ano de 142 a.C., chamada Revolta dos Macabeus. Inclusive um dos livros apócrifos que você pode ver aqui embaixo, primeiro e segundo livro de Macabeus, eles fazem essa narrativa histórica desse período aí, dessa guerra, dessa conquista, feita que até hoje ela é comemorada pelos judeus, muito próximo da data do nosso Natal, e é chamada de Hanukkah, que é a festa chamada Festa das Luzes, onde eles comemoram a libertação do povo judeu do domínio grego pela dinastia dos Macabeus, principalmente o seu líder, né, chamado Judas
o Macabeu. Voltando um pouquinho nessa questão, né, do domínio grego, eu disse para vocês que as principais dinastias que governaram sobre Jerusalém foram dos Ptolomaidas e dos Seleucidas. Então, a dinastia de Ptolomeu, que governou basicamente o Egito, daqui a pouquinho eu vou mostrar um quadrinho, vai ficar mais claro isso para vocês, governou essa região de Jerusalém até o ano de 198. E posteriormente, os Seleucidas, que governaram ali a região da Síria e uma partezinha pequena lá da Macedônia, governaram a região de Jerusalém, então, do ano 198 em diante. E um dado interessante nesse meio tempo aí foi o surgimento do chamado Antíoco IV, que também é chamado de Antíoco Epifânio, que no ano de 175 promoveu fez uma invasão militar na região de Jerusalém e acabou ali com os sacrifícios. Ele massacrou vários sacerdotes, mandou matar vários sacerdotes, mudou a forma de se sacrificar os animais no templo, fazia com que os judeus eles comessem carne de animais imundos, principalmente de porcos, né, porque eles eram proibidos pela lei de fazer isso, e até que ele sacrificou então um porco no altar de holocausto, ou seja, um animal imundo, profanando assim o templo, isso a partir ali de 175. Foi aí o estopim que os judeus eles se revoltaram, até que culminou a partir do ano de 167, 166, no início da chamada revolta dos Macabeus. E aí, enfim, eles ficam do ano 167 até o ano 63 sob o domínio de Jerusalém. E a partir do ano 63, o Império Romano é que aparece aí e domina aquela região, principalmente por meio do general Pompeu. Esse general Pompeu, ele também entrou em Jerusalém, massacrando os sacerdotes e profanando também o templo. Tá? Então esse é o contexto histórico desse período. E surgem vários livros nesse período, então, várias literaturas, que são chamados aí dos livros apócrifos. E também tem outras literaturas que são chamadas de pseudepígrafos, como, por exemplo, o chamado livro de Enoque, que ele vai surgir nesse período aí também, tá ok? Então, o período interbíblico é um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele abrange de Malaquias até o surgimento de Cristo, mais especificamente, quando João Batista começa a pregar o Evangelho, ou pregar o reino e pregar o arrependimento, fazendo o batismo do arrependimento. E até como eu disse em classe também, a própria literatura judaica, ela afirma que após Malaquias, Deus ele cessou de falar diretamente ao povo por meio dos seus profetas. Então, o ministério profético, segundo o próprio Talmud, a literatura rabínica, a tradição rabínica, ela faz menção de que Deus cessa a comunicação com o povo por meio dos seus profetas. Então, o ministério profético ele entra em um intervalo a partir aí de Malaquias. E nesse período também, já no finalzinho do período ali do profeta Malaquias, é quando o cânon do Antigo Testamento ele é fechado. Muitos falam do Concílio de Jâmnia, que foi feito no ano de 90 depois de Cristo, mas esse Concílio de Jâmnia ele só vem para afirmar algo que já era praticado. Então o povo ele já tinha o cânon fechado, vai de Gênesis até Malaquias, num formato diferente do que nós temos hoje, em relação à sequência dos livros, mas não em relação ao seu conteúdo. O conteúdo sempre foi esse, sempre foi o mesmo. O conteúdo que nós temos no Antigo Testamento hoje é exatamente o conteúdo que os judeus têm da sua Bíblia, chamada Tanakh,
que é a Bíblia judaica, tá ok? E aqui eu trago para vocês um resuminho em relação não à conquista de Jerusalém, nesse caso aqui. Essas datas são as datas aproximadas em que cada império governou o mundo. Então, são os chamados impérios mundiais, o Egito, a Síria, a Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e, finalmente, Roma, que vai do ano 146 até o ano 476 depois de Cristo. E ele só finda com a invasão das tribos bárbaras no então território do Império Romano. Então são essas datas em que um império ele acaba sucedendo a outro, principalmente essa transição de um império para o outro. É lógico que ela não é num ano exato, ela sempre ocorreu vários anos aí de guerra entre uma dinastia e outra, ou uma hegemonia e outra, mas essas datas são as datas consideradas de transição pelo fato de serem as datas onde as principais cidades dos impérios anteriores elas acabam cedendo, acabam caindo. Tá? Eu trago numa sequência aqui algumas informações em relação a cada império. Tá? Aqui, Império Medo-Persa, os seus principais imperadores ali e os anos em que eles reinaram, os anos que eles governaram. Algumas informações relacionadas também a esses domínios ou a esses impérios mundiais, né? Aqui então a região do Império Medo-Persa. Posteriormente então vem Alexandre o Grande conquistando territórios, né? Faço uma menção aqui também em relação a um contexto cultural, contexto histórico do Império Grego. A região e as rotas de conquista de Alexandre o Grande, no ano ali de 323, e ele só para, na verdade, com a famosa batalha que ocorre lá na Índia, né? Quando ele entra na Índia, ele sofre uma derrota muito grande, é gravemente ferido e é levado de volta para sua base antes de entrar ali na região da Índia. E a partir daí ele decide voltar. Ele adoece bastante, resolve voltar e morre muito cedo. Ele morre muito cedo e aí o seu império ele é dividido pelos seus 4 principais generais, né? O Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que são esses nomes que estão aí. Então você pode perceber aqui que aqui Cassandro fica nessa região aqui da Grécia, chamada região aqui da Macedônia também. Aqui nós temos parte da Macedônia, e o Lisímaco, que fica com a outra parte da Macedônia e também a região aqui da Ásia Menor. Ptolomeu está aqui embaixo, região do Egito e uma parte aqui da Palestina, e Seleuco, que fica com toda essa região mais clara aqui, e parte da Palestina também. Então, tanto o Ptolomeu quanto os Seleucidas e os Ptolomaidas ou Ptolomeus, eles acabam governando a região de Jerusalém ali durante algum tempo. Então, como eu falei para vocês, até o ano 198 fica sob o domínio dos Ptolomeus e a partir dessa data, então, fica sob o domínio dos Seleucidas. E aí vem, então, o chamado Império Romano. E mais uma vez eu trago aqui algumas informações de caráter, algumas curiosidades, na verdade, no caráter histórico e cultural em relação à fundação do Império Romano, a população no auge. Então, quando nós vemos aqui 120 milhões de habitantes em todo o território, toda a população total era de 170 milhões, então nós temos aí uma noção da quantidade de pessoas, da proporção de pessoas que existiam dentro dos limites do Império Romano. Então, a população mundial, cerca de 170 milhões de pessoas,
dentre os quais 120 estavam dentro do domínio romano. Então, nós vemos aí que é realmente bastante gente, né? Aqui os legados, algumas características em relação ao animal feroz, quando é citado lá na profecia de Daniel. Os legados que o Império Romano ele deixa, que as regiões, no canto superior esquerdo, nós vemos aqui a região da Itália, hoje a Itália, e o que era realmente, então aqui a Itália, e o que era a região do Império Romano anteriormente, né? Que era uma região bastante grande realmente. De todos esses, a ideia de se passar dentro das aulas, desse contexto, na verdade, é a seguinte, né? É a contribuição que cada império, no meio desse período, deu para que para que Cristo realmente viesse. Então, nós vemos aqui algumas contribuições, né, do Império Grego, a disseminação de uma língua em toda a região do Império. Então, nós vemos mesmo depois que Roma assume o poderio, ou assume o poder em toda essa região do Império e derrota o chamado Império Grego, mesmo assim a língua grega ela acaba sendo a língua oficial de todo o Império, mesmo ainda romano. Então a comunicação ela acabava se tornando mais fácil porque era uma língua falada em toda a região do Império Romano. O Império Romano ele veio estabelecer um sistema legislativo bastante eficiente de proteção às pessoas, aos cidadãos. Eram cidades e estradas muito boas e bastante protegidas, então havia uma relativa segurança para se transitar de um território para o outro. E o povo judeu, que é o povo escolhido de Deus para que o Messias viesse, através de um sistema religioso com um alto padrão de moral, se comparado àquilo que era a sociedade romana e a sociedade grega também. Aqui nós vemos a transição profética de Malaquias até João Batista. Então nós vemos aqui Malaquias, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essas são as últimas profecias aí de Malaquias, quando então Deus termina esse ministério profético no âmbito do Antigo Testamento. E aí Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito, é tido pelos estudiosos como o primeiro evangelho, todos os demais eles tomam Marcos por base para serem escritos. Ele vai dizer já no seu capítulo 1 que é o seguinte, né? Como está escrito nas profecias: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então aí nesse momento cessa então esse intervalo, o chamado período interbíblico ou intertestamentário, ok? Já na lição 15, nós vamos falar a respeito do Novo Testamento em si. A lição 15 ela vai falar do Novo Testamento de uma forma geral. Tá, okay? Depois, no 16, ele vai especificar mais cada parte do Novo Testamento. Então, é como se a lição 15 ela fosse uma introdução para as demais lições, que vai da 16 até a 20. Tá? Então, ele vai fazer esse ponto de transição ou de tratar de uma forma geral aquilo que traz o Novo Testamento. E a primeira questão que eu trago aqui, na verdade, é uma análise da canonicidade dos livros que nós temos na nossa Bíblia, tido como os livros do Novo Testamento. Então, nós sabemos que muitos outros escritos foram feitos nessa época. E se foi discutido se era canônico ou não.
Então, as principais características que aqueles que participaram da composição do cânon para chegar ao Novo Testamento, como nós temos hoje, são esses daqui. Então, a apostolicidade, então, composição por um apóstolo ou alguém intimamente ligado aos apóstolos. Então, essa era uma característica essencial. Então, todas essas são características essenciais. A universalidade, ou seja, que deveria ser de aceitação unânime pelas igrejas de então. Se houvesse alguma igreja que se recusasse, por alguma razão, se recusasse a aceitar aquilo que estava na carta, ela não seria considerada então canônica, deveria gozar de unânime aceitação pelas igrejas de então. O conteúdo, obviamente, o teor e as doutrinas deveriam concordar com as doutrinas recebidas da parte de Deus pela igreja através dos apóstolos. Então, eles comparavam o conteúdo desses escritos, sejam eles as cartas, sejam o Apocalipse, seja o livro histórico de Atos, eles comparavam com os ensinos do próprio Senhor Jesus. Lembrando que, nesse tempo, os 4 evangelhos eles já eram aceitos como canônicos. Bem antes disso, assim que os evangelhos foram escritos, eles já gozaram eles entraram, melhor dizendo, nesse patamar de canonicidade aceito pelas igrejas, esses quatro evangelhos. Então, ali os evangelhos que traziam em si as doutrinas ensinadas por Jesus, e todos os demais escritos deveriam então estar de acordo com esses escritos, com esses ensinamentos. E o último quesito, que é a inspiração. Então, ele deveria mostrar nítida evidência de ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Bom, esse já é um caráter mais subjetivo da canonicidade, desses 4 quesitos que eram exigidos para que um livro fosse considerado canônico. E nós cremos, obviamente, que não só no processo de composição de se escrever aquilo que nós temos como o Novo Testamento, mas também na questão de composição, ou seja, de aceitação ou não de um livro como canônico, nós vemos a atuação direta aqui do Espírito Santo. Não há como falar a respeito da composição canônica sem a intervenção direta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agiu não só naqueles que o escreveram, mas naqueles também que foram usados para compor o cânon da igreja. E embora esses livros eles tenham sido aceitos dentro de um concílio da igreja, esses livros eles já eram aceitos dessa forma, mesmo antes dessa data. Então, a semelhança do que aconteceu com o Antigo Testamento, que já foi fechado ali no século III, século IV, século V antes de Cristo, e foi oficializado apenas no século I depois de Cristo, o Novo Testamento ele funciona desta forma também. Ele já era aceito, esses livros que nós temos hoje já eram aceitos décadas antes de serem declarados oficialmente como canônicos, ou de se fechar o cânon da igreja, né? Então, e além do que, requeria provas infalíveis da sua genuinidade, ou seja, os escritos genuínos das mãos dos próprios apóstolos, que naquela época ainda se tinha esses escritos aí, né? Então, teria que ser realmente genuíno, teria que se comprovar com provas infalíveis a respeito dessa genuinidade. Aqui um esboço do Novo Testamento, que é dividido em 4 partes, né? Os biográficos, que são os evangelhos, embora esse nome biográfico, como eu já falei em outra aula para vocês, não seria o mais correto, porque biografia seria o estudo completo da vida de alguém. E os evangelhos eles não trazem um estudo completo da vida de Jesus, apenas algumas partes ali da sua infância, pouquíssima coisa da sua adolescência
E aí, então, a grande parte dos evangelhos vai tratar do período do ministério de Jesus, cerca de 3 a 3 anos e meio desse ministério aí. Um livro histórico, que é Atos, as epístolas, a parte epistolar, que aí é dividida entre epístolas paulinas e epístolas gerais, e um livro profético também, que é o Apocalipse. O contexto central de Antigo Testamento e Novo Testamento, ele vai tratar a respeito de Antigo Testamento falando de uma forma tipológica, uma tipologia relacionada então a Cristo. Então a principal tipologia que nós encontramos está relacionada à pessoa de Jesus. Então tipologia é a relação de tipo e antítipo. O tipo é a figura utilizada ao longo da história que simboliza pessoas ou acontecimentos. Então nós vemos isso no Antigo Testamento. E o antítipo é o cumprimento dessa tipificação. Então um exemplo que nós colocamos aqui, que está aí na tela, é o tabernáculo, que os seus materiais, as suas cores, todos os seus utensílios, eles de alguma forma, eles fazem referência à obra de redenção de Jesus. Então, só para exemplificar, o altar do holocausto, onde eram feitos os animais, representava Cristo crucificado na cruz. O tecido branco que era utilizado representava ali a humanidade de Jesus, o homem perfeito que ele foi, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a tipologia ela faz essa relação entre aquilo que no Antigo Testamento algo representava o que viria no Novo Testamento, o cumprimento desse tipo bíblico que é usado então no Antigo Testamento. Dentro do Novo Testamento existe um livro que ele faz muito bem essa análise entre a Antiga Aliança e Nova Aliança, que é o livro de Hebreus. Então, por exemplo, aqui ele traz a superioridade, o tema, na verdade, de Hebreus é a superioridade de Cristo em relação à Antiga Aliança, superioridade da Nova Aliança em relação à Antiga Aliança. Então, olha só como é que o livro aqui começa. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, esse texto do início de Hebreus, ele vai mostrar exatamente esse triplo aspecto intercessório de Jesus, que ele passa a ser, então, o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, que era o responsável por fazer a intercessão, a mediação entre Deus e os homens, ele é repassado, então, nesse momento, para o Senhor Jesus, que é, então, colocado como intercessor que desceu do céu, o intercessor que subiu junto ao trono do Pai e o intercessor que permanece junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. Então é aquele que desceu, que subiu e que permanece junto ao trono do Pai, intercedendo por cada um de nós, fazendo então a ponte ou sendo o elemento central desta nova aliança por meio do seu sangue que foi vertido para que nós alcançássemos então a salvação. E o ponto central desse processo da expiação, em relação à tipologia, ele vai ser o chamado dia da expiação, que era feita, o sacerdote fazia-se oferta pelo pecado, pelo seu próprio pecado, posteriormente ele fazia a purificação do santuário através do sangue de um dos bodes, e depois, através do outro bode, que era o chamado bode expiatório, que era aquele que levava a culpa,
fazia-se então a eliminação do pecado de Israel. Então, os sacerdotes oferecia-se por si mesmo um novilho, depois ele escolhia 2 bodes, um era degolado e, através do seu sangue, o santuário seria purificado, e o outro encaminhado para o deserto, simbolizando a eliminação do pecado de Israel. E Jesus ele encerra em si todas essas características do dia da expiação, que é a oferta pelo pecado não dele próprio, mas de toda a humanidade. Né? Fazendo isso, ocorre então a purificação do santuário, mas não do santuário terrestre, o santuário celestial, e a eliminação por meio do seu sangue também do pecado de toda a humanidade ou de todo aquele que nele crê. Fazendo-se ainda uma analogia entre a antiga e nova aliança, né? As duas alianças oferecem ali um repouso. Olha só, o repouso oferecido pela lei de Moisés. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Está em Deuteronômio capítulo 12, versos 9 e 10. Então esse repouso, obviamente, foi um repouso temporário, um repouso momentâneo. E a nova aliança, que é mediada por Cristo, diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, de 9 a 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, esse já não é mais um repouso temporário, um repouso momentâneo, mas é um repouso que dura para a eternidade e é permanente. Esse é exatamente o repouso que nos é oferecido hoje. Esse repouso que nós temos nesta vida, que já nos é oferecido esse repouso em Cristo, ou seja, o descanso no sentido de, mesmo em meio às tribulações, nós termos paz com Deus, nós temos alegria de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. O mundo ele entra em desespero quando acontece alguma coisa, mas nós que temos Cristo, recebemos o Espírito Santo, nós temos a esperança de uma vida futura, de uma pátria melhor que essa. Então, desde já nós entramos nesse repouso, embora o repouso de uma forma plena será oferecido quando da glorificação do nosso corpo. E, por último, então, a lição 16, que vai tratar aqui vai falar dos evangelhos e também do livro de Atos. Em relação à comparação dos evangelhos, eu não vou entrar propriamente aqui, porque a revista ela traz uma explicação bastante clara em relação a cada evangelho. A apresentação de Jesus ali, então, na sequência, né? Como o rei, como Jesus o servo, o filho do homem, e a águia, que seria a divindade de Deus, Jesus como o próprio Deus, ou o verbo divino. Então, a lição 16, ela traz essa divisão, embora vocês podem ver aqui na tela também, fazendo menção que em cada evangelista ele escreve para um grupo de pessoas e apresenta Jesus dentro de um determinado contexto. Então nós podemos ver aqui que Mateus escreve aos judeus, mostrando Jesus como o rei, como o Messias. Marcos escreve aos romanos, apresentando Jesus como um homem perfeito. Lucas escreve aos gentios, mostrando ou enfatizando a característica de Jesus como o servo sofredor que veio para se oferecer a si próprio. E o evangelista João, que escreve a toda a igreja e apresenta Jesus como Filho de Deus, o Verbo divino, o Logos divino.
E relacionado então a esse ponto, eu só trazer algumas curiosidades aqui para vocês, que essa é a inscrição que Pilatos pediu para que colocasse acima da cruz de Cristo, a parte de cima da cruz de Cristo. Foi escrito em hebraico, latim e grego, isso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 19. Tá? No capítulo 19, você pode encontrar esses escritos aí. Mas o interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é isso daqui. Então você pode depois comparar o que está escrito aqui. Em relação ao grego, existe uma pequena divergência aqui na escrita, principalmente no nome rei, nos judeus, e nazareno, mas é só o finalzinho aqui que ele vai mudar um pouco. Então você pode perceber que há uma pequena alteração nos escritos, mas que não ofende a sua tradução. A tradução ali seria a mesma. Mas o interessante é que quando nós analisamos a inscrição em hebraico, que diz Yeshua HaNatzarat Vemelech HaYehudim, você percebe que a primeira letra de cada palavra, que está destacado aqui em vermelho, ele vai formar o tetragrama divino, Yud-He, Vav-He, que é colocado na Bíblia como o nome de Deus. Então, exatamente as iniciais de cada parte dessa inscrição acaba ali compondo o tetragrama divino, o nome de Deus. Então aqui a inscrição em hebraico, em grego, e que é Jesus o Nazareno ou Vasilias ton Evraion. Em latim, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, que significa Jesus o Nazareno e Rei dos Judeus. E nessa parte eu trago aqui algumas perguntas e respostas, na verdade, que são mais curiosidades em relação aos evangelhos. O único evangelho que utiliza a palavra eclésia é Mateus, os demais não mostra. A palavra eclésia, na verdade, ela vai aparecer muito lá em Atos e vai aparecer também nas epístolas, nas cartas, não só nas cartas paulinas, mas nas epístolas gerais também. E esses são dois textos aqui que trazem a palavra eclésia no Evangelho de Mateus. Existe um evangelho chamado o Evangelho das Mulheres, e dentro da categoria literária ele possui a mais perfeita gramática do grego, que é o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, que escreve também o livro de Atos, escreve o Evangelho de Lucas como o primeiro tratado e Atos como o segundo tratado. Ele é um exímio escritor e conhecedor do grego, então, gramaticalmente, é considerado o melhor dos evangelhos e também chamado Evangelho das Mulheres, em função das várias menções que Lucas faz das mulheres que seguiam a Cristo. Aqui, apenas algumas perguntas, que menciona a ocorrência de 3 Páscoas. Nós encontramos ali o Evangelho de João, a ênfase no ministério de Jesus na Galileia e os milagres de Jesus como consequência da sua compaixão pelas pessoas são mostrados nos sinóticos. E no Evangelho de João, os milagres de Jesus eles são mostrados como manifestação da sua divindade. Então, a diferença nos milagres de Jesus visto pelos sinóticos e aquele visto pelo Evangelho de João é exatamente isso. Os sinóticos mostram os milagres ocorrendo por meio da compaixão de Jesus pelas pessoas, mostrando muito mais um lado humano de Jesus, enquanto João ele registra e coloca ênfase
realmente na manifestação da divindade de Cristo. Então, João ele vai apresentar Jesus realmente como Deus, como o Logos divino ou o Verbo divino. E os sinóticos, eles são chamados assim, porque sinótico significa visto sob o mesmo prisma, visto sob uma mesma ótica. Porque ele destoa um pouquinho do Evangelho de João. Se você pegar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles tratam mais ou menos ali dos mesmos assuntos e muitas vezes aí com as mesmas palavras. O Evangelho de João, então, destoa um pouco desse contexto do que são tratados nos chamados evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós temos o evangelho, então, de João, que é um pouco diferente. O propósito principal do evangelho de João, nós já falamos aqui, né? Então, fala sobre Jesus como o Filho de Deus. E a ênfase é exatamente na regeneração espiritual através da aceitação de Jesus como o Messias, como o Messias prometido. João, no capítulo 20, verso 31, que vai dizer o seguinte: mas esses foram escritos aqui para que vocês possam confiar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, e que mediante esta fé tenham vida por causa de quem ele realmente é. É o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Aqui também alguns textos de cada evangelista que mostram alguns contextos aqui que dão exemplo do ponto de vista de cada evangelista. Então, evangelho, ele aqui eu coloquei até em destaque, né, que o âmago dos evangelhos é o próprio evangelho, ou seja, as boas novas da salvação. Então, essas boas novas, elas são apresentadas de formas diferentes. Então, nós vemos aqui o evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da glória de Deus. Então, nós conseguimos encontrar aqui alguns textos que podem servir de base para citação durante a aula e para explorar um pouquinho mais cada característica aí de cada evangelho. E aí, passando agora então para o livro de Atos, nós podemos ver aqui que ocorre o livro de Atos ele é uma transição entre os evangelhos e as cartas. Então, ele é uma sequência natural em relação aos evangelhos. Nós temos os evangelhos citando ali o ministério de Cristo e encerrando com a sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. E então Atos ele passa ali com uma sequência natural dos evangelhos. Nós encontramos no início da narrativa de Atos, inclusive, exatamente uma continuidade daquilo que é narrado nos evangelhos. Como Atos foi escrito por Lucas, assim como um dos evangelhos, você pode perceber uma clara sequência do final do Evangelho de Lucas para o início do livro de Atos. Então, ele começa o livro de Atos dizendo o seguinte, né? Em meu primeiro livro, escrevi a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos discípulos que escolhera, ele foi elevado ao céu. E aí, continua então a narrativa do livro de Atos. E ao passo que Atos ele é uma sequência natural então dos evangelhos e forma um pano de fundo histórico para as epístolas. Então as epístolas elas são livros ou cartas doutrinárias, enquanto Atos é um livro histórico, embora nós retenhamos muitos ensinos dentro do livro de Atos, mas ele é um livro eminentemente histórico e forma um pano de fundo, então, para que nós possamos entender as epístolas. E é interessante
fixar, toda vez que Paulo ele escreve uma de suas epístolas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, nós fixarmos o momento exato que ele escreveu e identificarmos dentro do contexto histórico narrado de Atos, onde ele estava, o que estava acontecendo. Então, esse é um exercício interessante para que nós possamos entender melhor aquilo que Paulo está ensinando nas cartas. Em relação a alguns dados aqui, algumas curiosidades em relação também ao livro de Atos, né, que o autor então é Lucas, é uma sequência do Evangelho, conforme o próprio texto diz, como um segundo volume ou um segundo tratado, né? E o propósito principal é contar a história do nascimento da igreja e o seu desenvolvimento inicial. Esse é o objetivo. Algumas outras curiosidades, a data em que foi escrita, o endereçamento que Lucas faz do livro de Atos a Teófilo, assim como a carta que ele escreve, ele endereça também a Teófilo, mas é interessante que esse Teófilo, que era um grego, ele tinha um grego funcionário do Império Romano, aparentemente ele tinha uma influência muito grande e muitos estudiosos alegam que, pelo contexto, o interesse principal de Lucas nesse momento era pedir a intervenção de Teófilo junto ao governo romano para que se soltasse realmente Paulo. Ele foi escrito exatamente próximo à data ali da prisão de Paulo. Posteriormente ele é solto e mais para frente preso novamente e martirizado ali por volta do ano de 67 depois de Cristo. E ao que tudo indica, ao que parece, e esses estudiosos acreditam, que era como uma forma de mostrar que o evangelho pregado por Paulo, e contando um pouquinho ali da história da igreja, realmente não representava nenhum perigo para o Império Romano. E de alguma forma tentando ali interceder para que Paulo ele fosse solto. E na sequência, outras curiosidades aqui, alguns outros nomes que ao longo da história o livro de Atos ele foi chamado. O principal, que eu acredito aqui que é esse Evangelho do Espírito Santo, foi chamado assim por Ecumênio, e posteriormente Atos do Espírito Santo, esse nome ele encerra em si uma característica marcante do livro de Atos, porque o personagem principal do livro de Atos é exatamente o Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo desde o seu início até o final, ou seja, em cada momento ali da igreja, dos apóstolos, as maravilhas e sinais que eram feitas pelas mãos dos apóstolos, nós vemos ali clara evidência da manifestação deste Consolador que nos foi enviado após a ascensão de Jesus aos céus. Tá certo, queridos? Então, por hora, fica assim. Nós ficamos por aqui. Temos ainda para estudar a partir do capítulo 17 até o capítulo 20, mas isso nós trataremos então no nosso próximo encontro, na nossa próxima capacitação, tá ok? Fiquem com Deus então e até a próxima aula.